Bom, pessoal, vamos finalizar tentando pensar em alternativas possíveis aí para uma melhora nesse cenário, né, agrícola no Brasil. Quando eu falo em melhora, eu falo melhora para a população brasileira e melhora para os proprietários tradicionais, né, para os agricultores tradicionais, para que eles continuem no campo e bem, né, possam criar suas famílias e, ao mesmo tempo, produzindo alimentos para colocar na nossa mesa, né, alimentos de qualidade para colocar na nossa mesa. Porque para os grandes empresários rurais o cenário está excelente, né, hoje. Eu tenho quase que a carta branca do governo atual para desmatar, para usar agrotóxicos em larga medida, tá? Indiscriminadamente. Eu produzo e não tenho qualquer compromisso com o mercado interno. Eu vendo para quem dá mais, eu vendo em dólar, eu vendo em euro. Então eu vendo para a China, eu vendo para a Europa, eu vendo para os Estados Unidos. Então, para o empresário rural, pelo menos por enquanto, né, tá tudo bem. Por isso que a expansão do agronegócio no Brasil faz com que cidades no centro-oeste cresçam bastante, a geração de renda é grande e isso em alguma medida gera até um nível de desenvolvimento para algumas cidades. Porém, a minha questão é a seguinte: a que custo, né? A que preço isso? Qual é o custo ambiental disso? Qual é o custo social disso? Né? Então, a gente, quando vai analisar a situação atual da agricultura brasileira, a gente tem que falar, olha, a agricultura brasileira vai bem, as safras batem recordes atrás de recordes, ano após ano, sim, mas a quem isso favorece? E a que custo isso acontece? Isso é uma reflexão muito importante, né, que a gente precisa fazer. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, a gente teria que pensar numa estrutura agrária que favorecesse o pequeno e o médio produtor, que valorizasse o abastecimento do mercado interno com mais qualidade. E aí, para isso, a gente tem técnicas muito eficientes. A agricultura orgânica, sem dúvida, é a mais popular, né, que a gente tem mais acesso. Então, nós teríamos um alimento de qualidade, né, sendo produzidos pela agricultura tradicional, por famílias tradicionais. Então, a gente teria um impacto menor do êxodo rural, a gente conseguiria dar a mais brasileiros aí mais qualidade de vida no campo. Então, sabe, a gente tem chance ainda, tá? Tem a possibilidade ainda de reverter o quadro, apesar de, como eu já disse, no curto prazo está muito difícil. Porque se a gente conseguir ocupar menos áreas como Cerrado, Caatinga e Amazônia, se a gente conseguir diminuir o uso da terra, aumentando aí tecnologia, aumentando o nível de produtividade, mas respeitando a terra, respeitando o ambiente, a gente vai poder contribuir para a regeneração de parte desses biomas, ou pelo menos a manutenção do que sobrou, e ao mesmo tempo a gente vai poder atender ao mercado consumidor interno e atender os agricultores locais. Tá certo? Não estou dizendo que o agronegócio tem que acabar, ele pode continuar acontecendo, mas ele não pode ser prioridade. Essa é que é a questão. Ele não pode ser prioridade, o agronegócio no Brasil. A prioridade teria que ser os pequenos produtores, teria que ser o abastecimento do mercado interno. Uma vez isso contemplado, beleza, vamos partir lá para o agronegócio, mas estabelecendo parâmetros de segurança rígidos, estabelecendo limite para o uso de sementes transgênicas, estabelecendo limite para o uso de insumos químicos, estabelecendo limite para o avanço, até onde eu posso avançar com o meu cultivo, tá certo? E combatendo as práticas ilegais, que são muitas. Aqui no Brasil a gente tem uma prática ilegal que chama grilagem. Vocês já devem ter ouvido falar, do grileiro, tá? Que é o camarada que no passado forjava os documentos usando grilo em caixa de sapato, né, para envelhecer a folha e se fazer passar pelo dono da terra. Esses caras ainda existem, esses fraudadores, né, de documentos ainda existem.
E esses caras, eles são muito nocivos porque em nenhum momento eles querem produzir, eles querem ganhar dinheiro com a terra. Eles vão lá, eles se fazem passar pelos donos, eles tomam a terra do proprietário original, que muitas vezes é um pequeno ou médio produtor que tem muita dificuldade para se defender. Esse cara é expulso da terra por esse criminoso, e aí quando ele pega a terra do proprietário original, ele vende, ele não tem a menor pretensão ali de produzir, nada disso. Então é um outro problema seríssimo da agricultura brasileira, essa prática da grilagem, tá? E que precisa ser combatida, assim como tudo que eu já citei aqui. Então a gente, de novo, tem chance ainda, há tempo para recuperar algumas coisas que a gente perdeu, alguns trechos de Mata Atlântica, alguns trechos de Caatinga, de Floresta Amazônica, de Cerrado, que ainda podem se recuperar, e a gente pode salvar ainda lugares que não foram atingidos, tá certo? Tem tempo, mas esse tempo está ficando cada vez mais curto, cada vez mais escasso. Tá? E depois que a gente destruir quase que completamente biomas dessa natureza, a gente praticamente não vai dar chance para que eles se recomponham. E aí a gente vai, né, começar a sofrer, como aqui no Rio de Janeiro as pessoas sofreram quando foi desmatada a floresta de Mata Atlântica da Tijuca para colocar o café. A gente vai ter, como já houve nesse verão, no ano passado, fumaça de queimadas chegando a grandes cidades como São Paulo. A gente vai ter um calor cada vez mais insuportável, a gente vai ter diminuição, redução do regime de chuvas, uma alteração climática, inclusive, pessoal, que vai atingir os próprios agricultores. O próprio agronegócio vai sofrer com isso. Por quê? Boa parte da chuva que chega no centro-oeste brasileiro vem da massa equatorial continental, que só se forma por causa da existência da Amazônia. É a bacia amazônica que abastece de umidade essa massa equatorial continental, que vai se dispersar pelo território brasileiro inteiro. Então, na medida em que você diminui o tamanho da Amazônia, você diminui a capacidade de abastecer essa massa úmida e diminui a capacidade dela levar chuvas para o território nacional. Então, o próprio agronegócio, né, daqui a pouco, pode começar a se prejudicar. Pode não, vai começar a se prejudicar. Se as pessoas não perceberem que o desmatamento hoje é uma prática individualista e principalmente imediatista, que de repente vai te garantir algum lucro, alguma renda por alguns anos, mas que depois você vai te levar para um buraco, né? Vai te levar para um caminho nebuloso e sem volta, né? Se as pessoas perceberem isso, sociedade, os nossos governantes e tal, a gente ainda tem tempo, tá certo? E espero que isso aconteça, esperamos todos, tá bom? Grande abraço, grande beijo para todo mundo, até a próxima.